A milionária abandonou o marido e o bebê. 25 anos depois, ficou paralisada ao vê-lo com uma jovem idêntica a ela em um restaurante de luxo. Se aproximou. O restaurante no coração de São Paulo era um refúgio de luxo. Clara Alves, uma mulher imponente de 50 anos, caminhava entre as mesas com a postura de quem dominava o mundo. Seu vestido vermelho ajustado destacava sua elegância, enquanto joias discretas mais caras refletiam o brilho das luzes difusas do ambiente. Ela estava acostumada àquele cenário. Risos abafados, taças de cristal tilintando e conversas sussurradas em tom de exclusividade. Naquele lugar, Clara era apenas mais uma milionária entre tantas. Mas dentro dela, havia um vazio que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Ela estava em uma reunião de negócios. Cercada por investidores atentos às suas palavras, enquanto falava, Clara mantinha o tom seguro, como era de seu costume, mas algo em seu interior parecia distraído. Era como se uma sensação de desconforto pairasse no ar. Algo que ela não conseguia identificar. Foi então que aconteceu, ao levantar os olhos para o salão, em meio ao movimento tranquilo do restaurante, Clara congelou, sentado a algumas mesas de distância. Um homem atraente e de postura confiante conversava com uma jovem. Ele tinha os cabelos grisalhos bem penteados e vestia um terno simples, mas impecável. O tempo tinha sido generoso com ele, mas foi o olhar que o entregou. Aquele olhar determinado e profundo. Clara sentiu seu coração disparar. Não podia ser, não depois de tantos anos. Era João. Ao lado dele estava uma jovem que tirou o fôlego de Clara. Com cerca de 25 anos, a garota exibia traços tão familiares que pareciam um reflexo do passado, os cabelos castanhos escuros. O sorriso discreto e os olhos que carregavam um misto de curiosidade e determinação. Clara sentiu um nó na garganta. Ela estava olhando para si mesma, ou ao menos para quem tinha sido décadas atrás, disfarçando a surpresa. Clara interrompeu sua fala com um gesto elegante. Pegou a taça de vinho à sua frente e tomou um gole para se recompor. Seus interlocutores continuaram conversando, mas suas palavras pareciam distantes. O olhar de Clara não conseguia se desviar daquela cena. Era como se o passado tivesse invadido o presente de forma brutal, sem aviso, sem permissão, decidida. Ela pediu licença ao grupo e caminhou em direção à mesa de João. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Ela não sabia exatamente o que dizer, mas precisava ter certeza. Precisava olhar de perto. Assim que se aproximou, o homem levantou os olhos e a viu. Por um momento, Clara percebeu algo nos olhos dele. Era reconhecimento, raiva, saudade. Ela não conseguia definir. Mas antes que pudesse interpretar, João ajustou a postura e assumiu uma expressão fria. João, Clara começou, com a voz mais baixa do que pretendia. Clara, ele respondeu, curto e direto. Aquele tom foi como um golpe. Havia uma mistura de ressentimento e indiferença em sua voz, que fez Clara hesitar por um instante. Seu olhar se voltou para a jovem ao lado dele. Quem é ela? Perguntou Clara, quase sussurrando. João olhou para a garota e depois para Clara. O silêncio que seguiu pareceu durar uma eternidade antes que ele finalmente respondesse. Esta é a Helena, minha filha. As palavras bateram como um trovão no peito de Clara. Ela mal conseguiu disfarçar o impacto. A jovem a observava com atenção, mas sem dizer nada, parecia estudar cada movimento da mulher à sua frente. Clara sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve-se firme. Helena, murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Sim, Helena, a filha que você abandonou. Uma resposta de João veio afiada, sem nenhuma tentativa de amenizar o peso de suas palavras. A dor era visível nos olhos de Clara, mas ela sabia que não podia recuar. Não agora. Eu posso explicar, tentou dizer, mas João a interrompeu com um gesto brusco. Explicar, depois de 25 anos, não se atreva. Clara, Helena olhou para João, surpresa com a reação dele. Pai, talvez... Ela começou, mas João levantou a mão novamente,
como se pedisse que ela não interferisse. Não, Helena. Ela não merece a sua atenção. Não merece nada de nós. Clara respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu sei que você está magoado. João, mas por favor, me deixe falar. João se levantou da mesa, encarando Clara com uma expressão que misturava dor e fúria. Você teve 25 anos para falar, Clara. Agora. Talvez seja tarde demais. Ele segurou o braço de Helena com gentileza e indicou que eles estavam de saída. Antes de ir, Helena lançou um último olhar para Clara. Algo entre curiosidade e dúvida. A jovem não disse nada, mas Clara viu nos olhos dela uma pergunta não respondida. Uma porta que talvez ainda pudesse ser aberta. Assim que os dois saíram, Clara voltou para sua mesa. Mas a reunião tinha perdido completamente o sentido. Sua mente estava em outro lugar. João ainda a odiava. Helena não fazia ideia de quem ela realmente era. E, pela primeira vez em décadas, Clara percebeu que todo o luxo ao seu redor não significava absolutamente nada. A única coisa que importava estava do outro lado daquela porta. Indo embora, Clara voltou para casa naquela noite. Mas o luxo de seu amplo apartamento em São Paulo parecia não trazer o conforto de sempre. A vista panorâmica da cidade, que costumava inspirá-la a planejar suas próximas conquistas, agora era apenas um cenário vazio. A mente dela estava presa naquele restaurante, naquele encontro, e especialmente na jovem chamada Helena. Sentada em seu sofá de couro branco, Clara segurava uma taça de vinho, mas nem percebeu que o líquido estava intocado. Sua mente viajou para um tempo distante, um tempo que ela passara anos tentando enterrar. De repente, as memórias começaram a vir à tona como uma tempestade. Há 25 anos, Clara era uma jovem cheia de sonhos, mas também marcada pela realidade dura de sua origem humilde. Ela e João moravam em uma pequena casa em um bairro simples, onde o amor parecia ser a única riqueza que tinham. João era carinhoso, trabalhador e tinha um brilho nos olhos sempre que falava sobre o futuro ao lado dela. Ele acreditava que juntos poderiam superar qualquer coisa. Mas para Clara, a realidade era cruel. Ela carregava dentro de si uma ambição que João nunca entendeu completamente. Enquanto ele parecia satisfeito com uma vida simples e honesta, Clara sonhava com algo maior. Não conseguia aceitar que aquela seria sua vida para sempre. A chegada de Helena, uma bebê que trouxe luz e alegria ao casal, também trouxe mais pressão. Clara sabia que o mundo era implacável, especialmente para quem não tinha dinheiro. Foi então que seu pai, um homem de negócios poderoso e manipulador, entrou na equação. Ele nunca aprovou o relacionamento de Clara com João, considerando-o um homem sem futuro para o pai de Clara. João era um obstáculo para a filha alcançar o potencial que ele acreditava que ela tinha. Em uma noite sombria, o pai de Clara a chamou para uma conversa em sua mansão. Você acha que essa vidinha medíocre vai te levar a algum lugar, Clara? Ele perguntou, com um tom frio que a fazia sentir-se como uma criança. Se você quiser viver de verdade e construir algo grande, terá que fazer escolhas difíceis. E a primeira escolha é se livrar de tudo o que te prende. Isso inclui João e essa criança. Clara tentou argumentar, mas seu pai foi implacável. Ele revelou que tinha meios de destruir a vida de João. Eu posso arruinar a vida dele para sempre. Ou você vai embora e começa de novo. Ou ele paga o preço, escolha, Clara. Naquela noite, Clara sentiu seu mundo desmoronar. Ela sabia que o pai era capaz de cumprir suas ameaças. Ele já tinha destruído outras pessoas sem pensar duas vezes. Por mais que doesse, Clara acreditou que a única forma de proteger João e Helena era deixá-los. Mas a decisão de ir embora nunca deixou de assombrá-la. Ela lembrou-se da despedida. Era uma manhã chuvosa quando ela arrumou suas poucas coisas e deixou a casa onde vivia com João. Ele acordou e a viu de pé na porta, com os olhos cheios de lágrimas e uma mala nas mãos. Clara, o que está fazendo? Ele perguntou. Incrédulo. Eu não posso mais fazer isso, João. Eu não posso viver assim, ela disse, tentando soar fria, mas sua voz vacilava. E a Helena? E nós? Você vai simplesmente nos abandonar. É melhor assim, ela respondeu, sem coragem de olhar nos olhos dele. Ela nunca contou a João sobre as ameaças de seu pai. Nunca teve coragem de dizer a verdade. Ao sair pela porta,
Clara sabia que estava destruindo a família que construíra, mas acreditava que era a única forma de protegê-los. Voltando ao presente, Clara sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto. Ela raramente chorava, mas aquela noite parecia diferente. Encontrar João e Helena tinha aberto feridas que nunca haviam cicatrizado. Ela se perguntava se eles poderiam algum dia entender o que a levou a fazer o que fez. Mas junto com a culpa, havia outro sentimento, esperança. Pela primeira vez em décadas, Clara sentiu que talvez houvesse uma chance de corrigir seus erros. Ela não sabia como, mas estava decidida a tentar. Na manhã seguinte, Clara pegou uma antiga caixa que guardava no fundo de seu armário. Dentro, havia fotografias de João e Helena, tiradas nos poucos meses felizes que tiveram juntos como família. Uma das fotos mostrava João segurando Helena nos braços, enquanto Clara sorria ao lado deles. Era uma lembrança de um tempo em que as coisas pareciam mais simples, mais puras. Clara passou os dedos sobre a foto, como se pudesse sentir o calor daquele momento. Ela sabia que não podia mudar o passado, mas talvez pudesse criar um futuro diferente. Seu maior medo era que fosse tarde demais, que as feridas fossem profundas demais para serem curadas. Decidida a agir, Clara começou a planejar seu próximo passo. Ela sabia que João e Helena não a aceitariam facilmente, mas estava disposta a enfrentar o que fosse necessário para se reaproximar. Pela primeira vez, Clara sentiu que todo o dinheiro e poder que acumulou ao longo dos anos poderiam ser irrelevantes. A única coisa que importava agora era reconquistar a confiança de sua filha, e talvez do homem que ela nunca deixou de amar. Enquanto o sol nascia sobre São Paulo, Clara olhou para o horizonte com um misto de medo e determinação. A jornada para corrigir seus erros estava apenas começando. O som de talheres e pratos se misturava às conversas discretas no restaurante, enquanto João e Helena caminhavam em direção à saída. A jovem notou o silêncio pesado de seu pai, algo que raramente acontecia. João sempre fora um homem de palavras fáceis e sorriso leve, mas agora parecia envolto em uma tempestade de pensamentos. Helena respeitou o silêncio por alguns instantes, mas sua curiosidade não permitiu que aquilo durasse muito. Pai, ela começou hesitante. Quem era aquela mulher? João parou de repente no meio da calçada, olhando para a rua movimentada. Ele respirou fundo antes de virar-se para a filha, o rosto ainda carregado de uma expressão séria. Aquela mulher é sua mãe. Helena piscou confusa. As palavras não faziam sentido imediato. Por 25 anos, sua mãe tinha sido apenas uma ausência, uma lacuna que nunca foi preenchida. João nunca falava sobre ela, e toda vez que Helena perguntava, ele desviava ou respondia com frases curtas e vagas. Mas agora, ali, a revelação a atingiu como um golpe. Minha mãe, repetiu Helena, sem acreditar. Você está falando sério? João assentiu, os olhos fixos nos dela. Sim, filha. Clara é sua mãe. Helena demorou alguns segundos para processar. As imagens daquela mulher elegante e imponente no restaurante passaram pela sua mente. Era difícil acreditar que alguém tão sofisticado pudesse estar conectada a ela. Uma garota que cresceu em uma casa simples e batalhou por cada conquista. Por que você nunca me contou sobre ela? Perguntou Helena, tentando esconder o tom de mágoa em sua voz. João suspirou e começou a caminhar novamente, desta vez em direção ao carro. Helena o seguiu, esperando uma resposta, porque não havia nada de bom para contar. Ele disse, abrindo a porta do carro, sua mãe nos deixou, Helena. Ela escolheu ir embora, escolheu outra vida. As palavras eram duras, mas João não fez esforço para suavizá-las. Helena sentou-se no banco do passageiro, processando a informação. O trajeto até a casa deles foi silencioso, mas a cabeça de Helena estava cheia de perguntas. Quem era essa mulher? Por que ela foi embora? E mais importante, por que estava de volta agora, chegando em casa? Helena decidiu não deixar as dúvidas crescerem. Ela seguiu João até a sala e o encontrou sentado no sofá, olhando fixamente para um ponto qualquer na parede. Pai, eu preciso entender. Não dá para simplesmente dizer que ela é minha mãe e deixar assim. Por que ela foi embora? João levantou os olhos para a filha. Por um momento, ela viu a dor que ele sempre tentou esconder. Eu não sei se você está pronta para ouvir isso, Helena, ele disse.
a voz mais baixa. Por favor, pai, eu preciso saber. João respirou fundo e começou a falar, a voz carregada de emoções que ele guardou por anos. Sua mãe e eu éramos felizes. Ou pelo menos eu pensava que éramos. Tínhamos você. Uma vida simples, mas cheia de amor. Mas Clara, ela sempre quis mais. Sempre olhava para fora, como se o mundo ao nosso redor nunca fosse suficiente. Helena escutava com atenção, absorvendo cada palavra. Um dia, ela decidiu que não queria mais essa vida. Não explicou muito. Disse que precisava de algo maior, algo que eu não podia dar. E então, ela foi embora. Simples assim. Me deixou com você nos braços, sem nada além de uma carta curta dizendo que era o melhor para todos. Os olhos de Helena estavam marejados. Ela não sabia o que dizer. E ela nunca tentou voltar, perguntou hesitante. João balançou a cabeça. Não, pelo menos não até hoje. Helena se levantou, caminhando até a janela da sala. Lá fora, a noite estava calma, mas dentro dela, um turbilhão se formava. Por que ela apareceu agora, então? Perguntou Helena, ainda olhando para a escuridão lá fora. Eu não sei, mas não vou deixar que ela machuque você, Helena. Isso eu prometo. João se levantou e foi até a filha, colocando uma mão em seu ombro. Eu sei que talvez você queira conhecê-la, entender quem ela é, mas tome cuidado, filha. Clara sempre soube como manipular as pessoas para conseguir o que quer. Helena virou-se para ele, os olhos cheios de determinação. Talvez ela seja tudo isso que você está dizendo, pai. Mas eu preciso descobrir por mim mesma. João hesitou por um momento antes de assentir. Resignado. Tudo bem, mas estarei ao seu lado. Aconteça o que acontecer. Naquela noite, enquanto João tentava dormir, Helena ficou acordada, encarando o teto do quarto. As imagens de Clara dançavam em sua mente, junto com as palavras de seu pai. Quem era de fato aquela mulher? No fundo, Helena sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo, ainda tomada pela decisão que fizera durante a noite. Iria se aproximar de Helena. O peso do passado estava mais evidente do que nunca, e Clara sabia que não poderia mais adiá-lo. Com determinação renovada, tomou seu café em silêncio enquanto revisava mentalmente o que diria à filha. Pela primeira vez em anos, sentia-se vulnerável, algo que não fazia parte de sua personalidade há muito tempo. Depois de algumas ligações discretas, Clara conseguiu descobrir onde Helena trabalhava. Era uma empresa de arquitetura e design localizada em um prédio elegante, mas nada comparado aos luxuosos escritórios frequentados por Clara. Ao chegar ao local, sentiu uma onda de nervosismo, algo raro para alguém que sempre se portou com tanta confiança. Respirou fundo, ajustou o blazer e entrou. Helena estava sentada em sua mesa, concentrada em um projeto. Quando a viu, seus olhos se arregalaram, claramente surpresa com a presença de Clara ali. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Helena, levantando-se abruptamente. Clara tentou sorrir, mas a expressão séria de Helena a desarmou. "Eu precisava falar com você", disse Clara, tentando manter a calma na voz. "Podemos conversar?" Helena olhou em volta, notando que os colegas de trabalho já estavam atentos à presença da mulher sofisticada que parecia fora de lugar naquele ambiente. Sentindo-se desconfortável com os olhares curiosos, ela assentiu com um movimento de cabeça e gesticulou em direção à sala de reuniões. Assim que as portas de vidro se fecharam, Helena cruzou os braços e olhou diretamente para Clara. "Você invadiu meu trabalho para quê, exatamente?" perguntou, sem disfarçar a irritação. Clara hesitou, procurando as palavras certas. "Eu sei que não é o lugar ideal, mas eu precisava vê-la, precisava tentar explicar." Helena ergueu uma sobrancelha, claramente cética. "Explicar o quê? Que você nos abandonou? Que você decidiu que uma vida de luxo era mais importante do que a sua família?" As palavras atingiram Clara como um soco. Ela já esperava aquele tipo de reação, mas ouvir isso diretamente da filha era doloroso de uma maneira que ela não conseguia descrever. "Não é tão simples assim, Helena", disse Clara, a voz quase um sussurro. Helena deu uma risada seca, cruzando os braços ainda mais firmemente. "Ah, não é simples. Abandonar um bebê e o pai dela para perseguir riqueza parece bem simples para mim. Você não entende o que aconteceu." Começou Clara,
mas foi interrompida. Então me explique. Helena disparou, dando um passo à frente. Me explique por que você nunca voltou, por que você nunca escreveu. Por que, depois de 25 anos, você acha que pode aparecer e agir como se nada tivesse acontecido? Clara respirou fundo, sentindo a pressão das palavras da filha. Ela sabia que seria difícil, mas não imaginava que seria tão doloroso. Eu não espero que você me perdoe, Helena, disse Clara, com a voz firme apesar da dor que sentia. Mas eu quero que você saiba que eu nunca deixei de pensar em você, nunca deixei de me arrepender. Helena balançou a cabeça, os olhos marejados. Não basta pensar em alguém, Clara. Pensar não muda o fato de que você escolheu ir embora. Clara deu um passo em direção à filha, mas parou quando viu Helena recuar instintivamente. Era como se uma barreira invisível estivesse entre elas, algo que Clara sabia que levaria tempo para superar. Eu sei que não posso mudar o passado, continuou Clara, mas eu quero fazer parte da sua vida agora, se você permitir. Helena ficou em silêncio por alguns instantes, lutando contra as emoções conflitantes que sentia. Parte dela queria rejeitar Clara completamente, proteger-se da dor que aquele reencontro poderia trazer. Mas outra parte, mais sutil, queria entender, queria respostas. Isso não vai ser fácil, disse Helena finalmente, a voz mais baixa. Clara assentiu, sentindo um pequeno fio de esperança se formar. Eu sei. Antes que pudessem continuar, a porta da sala de reuniões se abriu, e João apareceu. Sua expressão de surpresa rapidamente deu lugar à irritação ao ver Clara ali. O que você está fazendo aqui, Clara? Ele perguntou, o tom de voz ríspido. Helena olhou para o pai e depois para Clara, sentindo-se no meio de um turbilhão de emoções. Eu só queria falar com Helena, respondeu Clara, tentando manter a calma diante da hostilidade de João. No trabalho dela, João questionou, cruzando os braços. Você não acha que já causou problemas suficientes? Pai, Helena começou, mas João a interrompeu. Não, Helena. Ela não tem o direito de aparecer assim, como se nada tivesse acontecido. Clara respirou fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Eu só quero ter uma chance de consertar as coisas, disse ela, olhando diretamente para João. Consertar, ele repetiu com um tom de ironia. Clara, algumas coisas não podem ser consertadas. João segurou o braço de Helena gentilmente. Vamos, filha. Você não precisa ouvir isso agora. Helena olhou para Clara, hesitante, antes de seguir o pai para fora da sala. Clara ficou sozinha, sentindo o peso do fracasso em sua primeira tentativa de aproximação. Mas mesmo assim, ela não desistiria. Algo dentro dela dizia que essa era apenas a primeira batalha de uma longa jornada. A manhã seguinte chegou com a mesma rotina de sempre para João, mas por dentro, ele estava inquieto. Desde o encontro inesperado com Clara, sua mente parecia um campo de batalha. Os pensamentos se sobrepondo como ondas em uma tempestade, enquanto colocava a chaleira no fogo para preparar o café, sentiu-se invadido por memórias que ele passara anos tentando enterrar. João se lembrou de como tudo começou com Clara. Eles eram jovens e apaixonados. Compartilhavam sonhos simples, mas verdadeiros. Ela era ambiciosa, sim, mas ele acreditava que, com o tempo, ela perceberia que a felicidade estava nas pequenas coisas. Helena tinha acabado de nascer quando Clara começou a mudar. Ela ficava inquieta, falando cada vez mais sobre as oportunidades que via fora da vida que eles tinham construído juntos. João, por outro lado, era um homem simples. Para ele, a vida que tinham era suficiente. Uma casa modesta, comida na mesa, uma filha saudável e amor no coração. Mas para Clara, isso parecia pequeno demais. Ele lembrava das discussões que começaram a surgir. Não eram brigas intensas, mas conversas cheias de frustração e desencontros. Você não entende, João. Eu quero mais do que isso. Eu quero ser alguém. Ela dizia, quase com desespero na voz. Você já é alguém, Clara. Você é minha esposa. Você é mãe da Helena. O que mais você precisa? Naquela época, João não conseguia compreender o que Clara realmente sentia. Para ele, o amor deles era suficiente. Mas para ela, parecia que o amor não bastava.
Ele se lembrou claramente da manhã em que ela foi embora. Clara parecia mais distante do que nunca. E quando ele acordou, a casa estava silenciosa de uma forma que parecia errada. Ele entrou no quarto e viu a cama dela arrumada, a mala desaparecida. Sobre a mesa da sala havia uma carta. João, eu não consigo mais viver assim. Essa vida não é o que eu quero. E acho que nunca foi. Você é um homem bom. E eu sei que será um ótimo pai para Helena. Eu só espero que um dia você possa me perdoar, Clara. Ele releu aquelas palavras centenas de vezes nos dias que se seguiram, tentando encontrar algum significado escondido, algo que explicasse como ela pôde simplesmente abandonar tudo. Mas não havia mais explicações. Apenas vazio. Naquele momento, João percebeu que precisava ser forte por Helena. Ele não tinha tempo para ceder à dor ou ao ressentimento. Trabalhou mais do que nunca para garantir que sua filha tivesse tudo o que precisava. Cada escolha que ele fez ao longo dos anos foi pensando nela. Mas criar Helena sozinho não foi fácil. Ele ainda se lembrava das perguntas inocentes que ela fazia quando era pequena. Por que a mamãe foi embora, papai? Ele nunca soube como responder, como explicar a uma criança que sua mãe escolheu outra vida. Então ele sempre dava respostas vagas. Ela foi porque achou que era o melhor para nós, meu amor. Era uma meia-verdade, mas ele não tinha coragem de dizer mais. Enquanto terminava seu café, João pensava no que Clara havia dito no trabalho de Helena. Ela queria consertar as coisas. Mas como? Como você conserta 25 anos de abandono? Parte de João ainda sentia algo por Clara, um sentimento que ele preferia não nomear. Ele sabia que, no fundo, nunca deixou de amá-la, mas o amor estava enterrado sob camadas de mágoa e desconfiança. Helena entrou na cozinha, tirando João de seus pensamentos. Ela parecia tão madura, tão independente, tão... Ele tinha orgulho de como a filha havia se tornado uma mulher forte, mesmo sem a presença da mãe. Bom dia, pai. Bom dia, filha. Dormiu bem? Helena deu de ombros, enquanto se servia de uma xícara de café. Mais ou menos. Não consegui parar de pensar na Clara. Na minha mãe. João engoliu em seco. Ele sabia que esse assunto era inevitável, mas não estava preparado para lidar com isso tão cedo. Eu sei que deve ser confuso para você, disse ele, tentando manter a calma. Confuso, pai? É muito mais do que isso. Eu não sei nem por onde começar a entender o que está acontecendo. Ela aparece do nada. Depois de todos esses anos, e espero que a gente simplesmente aceite. João suspirou. Clara sempre foi complicada, Helena, e para ser honesto, eu não sei o que ela quer agora. Mas sei de uma coisa, você precisa se proteger. Não deixe ela te magoar. Helena olhou para ele, os olhos cheios de perguntas. Mas você acha que ela está sendo sincera? João hesitou. Era uma pergunta difícil. Eu não sei, filha. Clara sempre teve um jeito de fazer as pessoas acreditarem nela. Mas eu não quero que você se machuque no processo. Helena assentiu. Mas João podia ver que ela estava perdida em pensamentos. Ele sabia que a filha era teimosa e determinada. Se ela decidisse dar uma chance a Clara, nada que ele dissesse mudaria isso. Enquanto Helena se preparava para sair, João ficou na cozinha, sozinho novamente. Ele olhou pela janela e viu o céu cinzento, refletindo seu humor. Ele sabia que a chegada de Clara significava que o passado, que ele tanto tentou deixar para trás, estava voltando para assombrá-lo, e embora ele quisesse proteger Helena, não podia negar que uma parte dele também queria respostas. Clara passara o dia seguinte em uma sucessão de reuniões importantes, mas sua mente estava distante, presa à cena que vivera no trabalho de Helena, a rejeição da filha. O olhar de mágoa e o confronto com João a deixaram abalada de uma forma que poucas situações em sua vida haviam conseguido. Pela primeira vez, Clara sentia que seu controle sobre as coisas escapava por entre os dedos, sentada em sua ampla sala, com janelas que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Clara segurava uma pequena caixa nas mãos. Dentro, havia algo simples, mas significativo. Uma pulseira de prata com um pingente em forma de coração, que ela havia comprado muitos anos atrás, antes de deixar João e Helena. Era para ter sido um presente para a filha, mas, com o tempo, acabou esquecido no fundo de uma gaveta. Clara sabia que um presente não apagaria os anos de ausência.
Mas talvez fosse um começo. Talvez esse gesto pudesse mostrar a Helena que ela estava tentando, mesmo que as palavras ainda não fossem suficientes. Na manhã seguinte, Clara dirigiu até a casa de João. O bairro simples onde ele morava contrastava com os locais que Clara frequentava, mas trazia memórias de outro tempo, de uma vida que ela escolheu abandonar. Ao estacionar em frente à casa, respirou fundo antes de sair do carro, segurando a pequena caixa em suas mãos. Ela não precisou esperar muito. João saiu da casa, franzindo o senho ao vê-la. Sua expressão se endureceu imediatamente, mas Clara manteve a calma. "O que você está fazendo aqui, Clara?" ele perguntou, sem disfarçar o tom de irritação. "Eu só queria entregar isso para a Helena", respondeu ela mostrando a caixa. João olhou para o objeto em suas mãos com desconfiança. "Você acha que um presente vai mudar alguma coisa?" Clara abaixou os olhos, sentindo o peso da reprovação na voz dele. "Não, João. Eu sei que não vai, mas é tudo o que posso fazer agora." João permaneceu em silêncio por um momento, antes de dar um passo para o lado e gesticular para que Clara entrasse. "Helena ainda não saiu para o trabalho, mas eu vou te avisar. Não espere que ela te receba de braços abertos." Clara entrou na casa, sentindo uma estranha familiaridade misturada com desconforto. A sala estava impecavelmente arrumada, com fotos de Helena emolduradas em uma estante. Clara se aproximou de uma das fotos, onde Helena sorria ao lado de João em sua formatura. Ela parecia tão feliz, tão realizada, e Clara não pôde deixar de pensar em quanto havia perdido. "Ela está aqui?" perguntou Clara, com a voz mais baixa do que pretendia. "Helena", chamou João, ignorando a pergunta dela. "Sua mãe está aqui." Poucos segundos depois, Helena apareceu no corredor. Claramente surpresa ao ver Clara na casa, ela olhou para o pai, como se pedisse uma explicação, mas ele apenas deu de ombros e voltou para a cozinha, deixando as duas sozinhas. "O que você quer?" perguntou Helena, cruzando os braços. Clara segurou a pequena caixa com firmeza, como se aquilo fosse sua âncora. "Eu queria te dar isso. É uma coisa que guardei para você." Ela estendeu a caixa, mas Helena não se moveu. "Você acha que um presente vai consertar tudo?" perguntou Helena, com um tom frio que ecoava as palavras de João. Clara abaixou a mão, sentindo o peso da rejeição novamente. "Não, eu sei que não vai, mas é algo que eu deveria ter te dado há muito tempo." Por fim, Helena suspirou e pegou a caixa das mãos de Clara. Ela a abriu com cuidado e olhou para a pulseira. Por um momento, seu rosto suavizou, mas a expressão dura logo voltou. "Isso é bonito, mas não muda nada, Clara." "Eu sei", respondeu Clara, tentando não demonstrar o quanto as palavras da filha a machucavam. "Mas eu quero que você saiba que estou tentando." Helena fechou a caixa e a colocou sobre a mesa. "Tentar agora, depois de 25 anos, parece um pouco tarde, não acha?" Clara engoliu em seco. "Talvez seja tarde, mas eu ainda vou tentar. Porque você merece." Helena ficou em silêncio, encarando Clara como se tentasse decifrar suas intenções. Finalmente ela falou: "Por que você foi embora? Não me diga que foi porque queria uma vida melhor. Isso é o que meu pai sempre disse. Mas eu sinto que tem mais." Clara hesitou. Ela queria contar a verdade, mas não sabia se era o momento certo. "Helena, tem coisas que você ainda não sabe, coisas que são difíceis de explicar, mas eu prometo que vou te contar tudo. Só me dê tempo." Helena balançou a cabeça, descrente. "Tempo? Você teve 25 anos, Clara." Antes que Clara pudesse responder, João apareceu novamente. "Acho que já deu por hoje. Não acha, Clara?" Ela olhou para ele, percebendo que não adiantaria insistir naquele momento. "Sim, acho que sim." Clara se virou para Helena uma última vez. "Obrigada por me ouvir." Helena não respondeu, mas Clara viu uma sombra de dúvida nos olhos da filha. Era pouco, mas talvez fosse o começo que ela precisava. Ao sair da casa, Clara sentiu uma mistura de esperança e desespero. A jornada para reconquistar Helena seria longa, mas ela estava disposta a enfrentar cada obstáculo. Helena não conseguia tirar a imagem de Clara de sua mente, mesmo depois que ela saiu. Aquela pequena caixa com a pulseira ficou sobre a mesa, parecendo um lembrete constante de algo que Helena preferia ignorar.
A jovem passou o resto do dia no trabalho, mas sua concentração foi continuamente sabotada pelas perguntas que não paravam de ecoar em sua mente. Quem afinal era Clara de verdade? Naquela noite, Helena finalmente cedeu à curiosidade. Enquanto João estava no quarto, assistindo televisão, ela pegou a caixa com a pulseira e se sentou no sofá da sala. Abriu-a novamente, deixando que a luz suave da luminária refletisse no delicado pingente de prata, com dedos hesitantes. Colocou a pulseira em seu pulso. Parecia ridículo, mas havia algo naquele gesto que a fez sentir uma conexão tênue com a mulher que a havia dado. Na manhã seguinte, Clara, como prometido, enviou uma mensagem para Helena. Foi educada, mas direta. Eu não quero invadir sua vida, mas gostaria de conversar com você novamente. Eu prometo ser honesta sobre o que aconteceu. Quando você se sentir pronta, me avise. Helena passou horas olhando para aquela mensagem antes de responder. Por fim, decidiu que precisava encarar aquilo de frente. Ela marcou um encontro em um café discreto, longe do burburinho das ruas principais. Quando Clara chegou, a postura impecável e os movimentos graciosos contrastavam com o nervosismo que ela claramente tentava esconder. Helena já estava sentada e, para sua surpresa, usava a pulseira que Clara lhe dera. Isso deu à mulher um vislumbre de esperança. Obrigada por vir, Helena, disse Clara, sentando-se. Não se engane. Eu não estou aqui para te perdoar ou para esquecer o que você fez, respondeu Helena, cruzando os braços. Clara assentiu, aceitando a resistência da filha. Eu não espero isso. Só quero que você saiba o que aconteceu. Helena inclinou-se levemente, a expressão cética. Então diga. Clara respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Quando você nasceu, foi o momento mais feliz da minha vida. Eu me lembro de olhar para você e pensar que nada no mundo importava mais do que te proteger, mas ao mesmo tempo, eu vivia sob uma sombra. Helena franziu a testa. Que sombra? Meu pai, respondeu Clara, com um suspiro pesado. Ele era um homem poderoso, Helena. Um empresário implacável que controlava tudo e todos à sua volta. E ele nunca aprovou meu relacionamento com seu pai. Por quê? Perguntou Helena, sem conseguir esconder o interesse. Porque ele achava que João era um ninguém. Alguém que não tinha o status ou os recursos que ele considerava dignos para sua filha. Ele achava que eu estava jogando minha vida fora ao escolher uma vida simples com João. Clara fez uma pausa, observando Helena processar aquelas informações. No início, ele apenas me pressionava, dizendo que eu deveria deixá-lo. Mas quando você nasceu, as coisas mudaram. Meu pai passou a ver você como uma fraqueza, algo que poderia ser usado contra mim. E então ele fez ameaças. Helena levantou uma sobrancelha. Ainda cética, que tipo de ameaças? Ele disse que destruiria João, que acabaria com qualquer chance que ele tivesse de construir uma vida. Ele tinha os recursos para fazer isso. Helena, eu sabia que ele era capaz. Então ele me deu um ultimato. Ou eu deixava você e o seu pai para trás, ou ele garantiria que a vida de João se tornasse um inferno. Helena sentiu o estômago revirar. Por um lado, as palavras de Clara faziam sentido. Por outro, era difícil acreditar que a mãe que a abandonou pudesse ter tomado aquela decisão por um motivo nobre. E você simplesmente foi embora? Perguntou Helena, a voz tremendo de emoção. Eu achei que estava protegendo vocês. Achei que se eu saísse da sua vida, ele não teria mais um motivo para interferir. Mas agora eu vejo que isso foi um erro. Um erro, repetiu Helena, incrédula. Você abandonou sua família, Clara. Você deixou meu pai para lidar com tudo sozinho. E você me deixou sem mãe. Eu sei, respondeu Clara, com os olhos cheios de lágrimas. E você não tem ideia de como isso me destruiu também. Helena observou Clara por alguns instantes, tentando decifrar a sinceridade em sua voz. Havia algo vulnerável naquela mulher tão sofisticada e controlada. Algo que a fazia parecer menos como uma figura distante e mais como uma pessoa real. Por que você não voltou? Perguntou Helena finalmente. Clara hesitou antes de responder. Porque eu achei que vocês estariam melhor sem mim. Eu me convenci de que, ao sair, estava te protegendo. Mas a verdade é que eu tive medo. Medo de enfrentar o que eu tinha feito. Helena ficou em silêncio.
Absorvendo cada palavra, parte dela queria gritar, acusar Clara de covardia e egoísmo. Mas outra parte, mais profunda, queria acreditar que havia algo de verdadeiro naquele arrependimento. Eu não sei o que pensar disso, disse Helena, balançando a cabeça. Clara olhou para a filha com uma mistura de esperança e tristeza. Eu sei que não vai ser fácil para você me aceitar, mas estou aqui agora, disposta a fazer o que for necessário para provar que me importo. Helena desviou o olhar, sentindo as emoções conflitantes se acumularem. Isso não significa que eu vou confiar em você. Eu sei, respondeu Clara, mas eu não vou desistir de tentar. O silêncio entre elas foi interrompido pela garçonete trazendo as contas. Clara deixou dinheiro suficiente para pagar ambas as xícaras de café e se levantou. Quando você estiver pronta, me procure. Helena não respondeu, mas quando Clara saiu do café, percebeu que uma pequena parte dela queria acreditar que essa história poderia ter outro final. João estava sentado em sua poltrona favorita quando ouviu o barulho de um carro parando em frente à casa. Ele olhou pela janela e viu Clara saindo de um sedã preto, vestida com sua costumeira elegância. A imagem dela ali, diante de sua casa, trouxe à tona uma enxurrada de emoções que ele preferia manter enterradas. Mágoa, raiva, e por mais que tentasse negar, um vestígio de algo mais profundo, ele abriu a porta antes que Clara pudesse bater. "O que você quer agora, Clara?" perguntou, o tom mais ríspido do que ele pretendia. Clara o encarou por um momento, como se estivesse tentando medir a intensidade da hostilidade. Ela respirou fundo antes de responder. "Precisamos conversar." "Sobre o quê? Você já não causou problemas suficientes aparecendo na vida da minha filha do nada." "Nossa filha, João? Ela é nossa filha." João estreitou os olhos, irritado com a tentativa de Clara de se incluir em algo que ela havia abandonado há tanto tempo. "Você perdeu o direito de chamá-la de nossa filha no momento em que foi embora", disparou ele, cruzando os braços. Clara não recuou diante das palavras dele. Ela esperava por aquilo. "Eu sei que você está magoado, João. Você tem todo o direito de estar, mas eu preciso que você me escute." João hesitou. Ele não queria ouvir Clara. Não queria abrir espaço para que ela justificasse o que, aos olhos dele, era imperdoável. Mas algo na determinação dela o fez ceder. "Tudo bem, entre, mas seja breve." Clara entrou na casa. E o ambiente familiar trouxe uma avalanche de lembranças. A sala estava quase idêntica à última vez que ela estivera ali. Com exceção de algumas fotos de Helena que agora adornavam as paredes, Clara sentou-se no sofá e João permaneceu de pé, como se quisesse manter uma barreira física entre eles. "Diga logo o que tem para dizer", ele exigiu. Clara segurou as próprias mãos, um gesto raro de nervosismo. "Eu sei que é tarde demais para consertar o que fiz. João, sei que te magoei de uma forma que talvez nunca possa ser reparada, mas quero que você saiba que eu nunca parei de pensar em você e na Helena." João bufou, cruzando os braços ainda mais apertados. "Pensar? Você acha que pensar em nós foi suficiente, enquanto eu trabalhava dia e noite para sustentar nossa filha? Enquanto ela crescia perguntando por que a mãe não estava por perto, você estava pensando." Clara fechou os olhos por um momento, como se tentasse conter a dor que as palavras dele causaram. "Eu mereço tudo isso. Não estou aqui para me defender. Estou aqui para te contar a verdade." "E que verdade seria essa?" "Que você escolheu ir embora porque achava que a vida que tínhamos era pequena demais para você." "Não foi por isso, João", respondeu Clara, a voz finalmente subindo um pouco. Ela respirou fundo antes de continuar. Mais calma. "Foi meu pai." João franziu o senho confuso. "O que o seu pai tem a ver com isso?" "Ele me ameaçou, João. Ele disse que destruiria você se eu não saísse da sua vida. Eu sabia que ele era capaz de cumprir a ameaça. Eu achei que estava te protegendo ao ir embora." João ficou em silêncio por um momento, processando o que Clara acabara de dizer. "Você está dizendo que foi embora, para me proteger." "E sim", respondeu Clara, com sinceridade evidente em sua voz. "Eu sei que isso não torna o que fiz menos doloroso, mas foi o que aconteceu." João balançou a cabeça, incrédulo. "E você nunca pensou em me contar? Nunca pensou que eu poderia ter lidado com isso?" "Eu pensei. Mas na época, eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo, João. Medo de que, se eu não obedecesse ao meu pai,
ele fosse atrás de você, da Helena. João esfregou o rosto com as mãos, sentindo um misto de raiva e confusão. E você simplesmente desapareceu. Me deixou com uma filha para criar sozinho, enquanto você seguia a sua vida. Eu não segui minha vida. João, eu sobrevivi. Clara olhou diretamente para ele, os olhos cheios de lágrimas que ela lutava para conter. Eu achava que, ao sair, estava fazendo o melhor para vocês. Mas agora, vejo que foi o pior erro que cometi. O silêncio tomou conta da sala por um momento. João finalmente se sentou, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Eu não sei se consigo acreditar em você, Clara, disse ele, a voz baixa. Clara assentiu, aceitando as palavras dele. Eu entendo, mas estou aqui agora, e vou fazer o possível para reconquistar a sua confiança. E a confiança da Helena? João a encarou, como se procurasse sinais de que ela estava mentindo. Mas tudo o que viu foi sinceridade e arrependimento. Eu não sei como a Helena vai reagir a tudo isso, disse ele finalmente. Mas ela é adulta agora. É decisão dela se quer ou não te ouvir. Clara sorriu, mesmo que de forma contida. Isso é tudo o que peço. Uma chance. João não respondeu de imediato. Ele apenas assentiu levemente, como se ainda estivesse tentando aceitar a nova realidade. Quando Clara saiu da casa, sentiu uma pequena onda de alívio. O caminho seria longo, mas aquele pequeno avanço era mais do que ela esperava. Helena chegou em casa naquela noite e encontrou João na sala, olhando distraidamente para a televisão ligada em um volume baixo. Ele parecia distante, pensativo, o que não era incomum desde que Clara reaparecera em suas vidas. Helena queria conversar, mas não sabia exatamente como começar. O silêncio na casa estava mais pesado do que de costume, e ela sentia que algo precisava ser dito. Pai, você está bem? Perguntou. Sentando-se no sofá ao lado dele, João desviou os olhos da televisão e olhou para a filha. Ele forçou um sorriso, mas não conseguiu esconder a preocupação que estava estampada em seu rosto. Estou, filha, só, pensando em algumas coisas. Helena sabia que ele se referia a Clara, mas preferiu não pressioná-lo de imediato. Em vez disso, mudou de assunto. Vou para o meu quarto, então. Preciso organizar umas coisas. João assentiu, voltando a encarar a tela da televisão enquanto Helena subia as escadas. Ao entrar no quarto, ela fechou a porta e suspirou. O dia havia sido longo, e a conversa com Clara no café ainda a incomodava. O que a mãe tinha contado parecia sincero, mas ela não sabia se deveria acreditar completamente. Algo dentro dela dizia que havia mais na história do que Clara estava disposta a revelar. Enquanto arrumava uma gaveta, Helena encontrou algo que não via há anos, um caderno de capa dura já desgastado pelo tempo. Ela o reconheceu imediatamente. Era o diário de João, algo que ele costumava manter quando ela era criança, mas que parou de usar há muitos anos. Movida pela curiosidade, Helena pegou o caderno e sentou-se na cama. Não tinha certeza se deveria lê-lo, mas parte dela achava que aquilo poderia lhe dar alguma resposta sobre o passado. Ela folheou as primeiras páginas, encontrando anotações sobre o cotidiano da família, os primeiros passos dela como bebê e pequenos desabafos de João sobre a dificuldade de criar uma filha sozinho. Quando chegou a uma página marcada por uma letra mais firme e emocionada, Helena parou. Era uma entrada escrita pouco depois de Clara ter ido embora. Hoje foi o dia mais difícil da minha vida. Clara foi embora. Não consigo entender como alguém que dizia me amar pôde simplesmente partir assim, sem explicação. Agora, estou sozinho com Helena, e tudo o que posso fazer é tentar ser forte por ela. Mas como posso ser forte quando tudo dentro de mim está desmoronando? Helena sentiu um aperto no peito ao ler aquelas palavras. Nunca tinha visto seu pai tão vulnerável. Continuou lendo, passando por outras páginas que detalhavam os desafios que João enfrentou enquanto tentava reconstruir a vida. Helena perguntou pela mãe hoje. Disse que sente falta dela. O que eu podia dizer? Que a mãe dela nos deixou porque achou que merecia mais do que tínhamos a oferecer. Não, eu disse que Clara foi embora porque acreditava que era o melhor para nós. Mas isso não me parece verdade. Como pode ter sido o melhor quando me sinto tão perdido sem ela? Os olhos de Helena começaram a marejar. Era evidente que João havia sofrido mais do que ela imaginava.
Ele sempre fora um homem forte e dedicado, mas aquelas páginas mostravam um lado dele que ela nunca conheceu completamente. Um lado ferido, que precisou esconder sua dor para criar a filha. Mais adiante no diário, Helena encontrou uma passagem que a fez parar. O pai de Clara apareceu aqui hoje. Ele me olhou como se eu fosse um nada e disse que Clara fez a coisa certa ao me deixar. Ele me ameaçou, insinuando que poderia acabar com qualquer chance que eu tivesse de dar um futuro decente para Helena se eu tentasse me aproximar dela novamente. Não sei até onde ele foi capaz de manipular Clara, mas isso não diminui o fato de que ela nos abandonou. Helena ficou imóvel, o coração acelerado. O pai de Clara havia interferido na vida deles, exatamente como Clara tinha contado no café. Isso explicava muita coisa, mas também levantava novas perguntas. Por que João nunca tinha falado sobre isso antes? Ele sabia das ameaças e ainda assim manteve silêncio por todos esses anos, guardando o diário cuidadosamente de volta na gaveta. Helena desceu as escadas decidida a confrontá-lo. João estava onde ela o deixara, mas parecia ainda mais distante. "Pai, podemos conversar?" perguntou, parando na porta da sala. João olhou para ela um pouco surpreso pelo tom sério em sua voz. "Claro, filha. O que foi?" Helena sentou-se à frente dele, com os braços cruzados e o olhar fixo no pai. "Eu encontrei seu diário." João franziu o senho, mas não disse nada. "Eu li algumas coisas sobre quando a minha mãe foi embora e sobre o pai dela." João respirou fundo, como se já soubesse o que estava por vir. "Eu sabia que esse dia chegaria", disse ele, com a voz baixa. "Por que você nunca me contou sobre as ameaças que o pai dela fez?" perguntou Helena, com a voz carregada de emoção. João hesitou antes de responder. "Porque eu não queria que você carregasse esse peso, Helena. Você era só uma criança. Achei que, se você crescesse sem saber de tudo isso, seria mais fácil." "Fácil para quem?" ela rebateu. "Porque para mim, pai, nunca foi fácil. Crescer sem respostas, sem entender por que minha mãe foi embora. Isso nunca foi fácil." João abaixou a cabeça, claramente arrependido. "Eu só queria te proteger, filha." Helena respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções. "Eu entendo que você queria o melhor para mim, pai, mas acho que é hora de pararmos de esconder as coisas. Eu preciso da verdade. Toda a verdade." João a encarou por um longo momento, antes de assentir lentamente. "Tudo bem, Helena. Você merece saber." E assim, Helena começou a perceber que as peças do passado estavam finalmente começando a se encaixar. Naquela noite, após a conversa com João, Helena não conseguiu dormir. As revelações sobre o pai de Clara e as ameaças que ele fizera haviam virado seu mundo de cabeça para baixo. Pela primeira vez, ela começou a ver as decisões de sua mãe sob uma nova perspectiva. Mas isso não apagava a mágoa. Havia muitas perguntas ainda sem resposta, e Helena sabia que só poderia obtê-las diretamente de Clara. Na manhã seguinte, sem avisar, Helena decidiu ir ao escritório de Clara. Ela sabia onde encontrar a mãe, graças a uma rápida pesquisa online que revelou o endereço da empresa milionária que Clara comandava. Ao chegar ao edifício imponente, Helena sentiu uma pontada de nervosismo, mas reuniu coragem e entrou. O ambiente era moderno, cheio de linhas elegantes e tons neutros, com uma equipe que parecia extremamente eficiente. Ao se aproximar da recepção, Helena foi recebida por uma mulher simpática, mas formal. "Bom dia, como posso ajudá-la?" "Gostaria de falar com Clara Alves." A recepcionista examinou a jovem por um momento, hesitando. "Você tem horário marcado?" "Não, mas ela vai querer me receber." Helena cruzou os braços, firme. "Qual é o seu nome?" "Helena Silva." A recepcionista arregalou ligeiramente os olhos, mas manteve a compostura. "Um momento, por favor." Ela pegou o telefone e, em segundos, conversou discretamente com alguém do outro lado da linha. Quando desligou, sorriu educadamente para Helena. "A senhora Clara Alves vai recebê-la. O elevador à esquerda vai levá-la diretamente ao 10º andar." Helena agradeceu e seguiu as instruções. Durante o breve trajeto no elevador, seu coração disparou. Estava prestes a confrontar Clara novamente, mas desta vez, ela não queria apenas ouvir. Queria respostas completas, sem evasivas. Quando a porta do elevador se abriu, Clara já a esperava do outro lado.
Ela usava um vestido elegante, mas sua expressão não escondia a surpresa misturada com preocupação. Helena, disse Clara, tentando controlar a emoção na voz. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, respondeu Helena, entrando na sala sem esperar um convite. Clara fechou a porta, claramente nervosa, e seguiu a filha até o sofá de couro branco que ocupava o centro da sala. O que aconteceu? Clara perguntou, sentando-se ao lado de Helena. Helena respirou fundo, olhando diretamente para Clara. Eu falei com meu pai ontem e li o diário dele. Clara arregalou os olhos, surpresa. Diário? Sim, ele escreveu sobre você, sobre como o seu pai o ameaçou, sobre como ele tentou proteger a mim e a ele mesmo. Clara abaixou a cabeça, parecendo derrotada. Então agora você sabe. Sei o suficiente para entender que tem mais nessa história do que você me contou no café. Helena manteve o tom firme, mas havia uma ponta de vulnerabilidade em sua voz. Por que você nunca tentou voltar? Por que não enfrentou o seu pai? Clara suspirou profundamente, como se carregasse um peso enorme em seus ombros. Porque eu tinha medo, Helena. Meu pai era um homem poderoso. E não no bom sentido. Ele tinha conexões que iam muito além dos negócios. Ele controlava as pessoas, manipulava tudo à sua volta. E quando ele disse que destruiria o seu pai, eu sabia que ele não estava blefando. E você escolheu fugir, disse Helena, com um tom misto de acusação e compreensão. Clara assentiu lentamente. Eu escolhi fugir porque achei que era a única maneira de proteger vocês. Mas no processo, acabei destruindo tudo que amava. Helena cruzou os braços, ainda tentando digerir aquelas palavras. E mesmo depois que o seu pai morreu, você continuou distante, por quê? A pergunta atingiu Clara em cheio. Ela sabia que essa seria a parte mais difícil de explicar. Porque eu tinha vergonha, Helena. Vergonha de tudo que fiz. Quando meu pai morreu, eu percebi que as correntes que ele colocou em mim não existiam mais. Mas ao mesmo tempo, eu me perguntei se vocês estariam melhor sem mim. Melhor sem você, Helena repetiu, incrédula. Você realmente achou que nos abandonar de novo era o melhor? Clara deixou as lágrimas escorrerem, algo que raramente fazia. Eu me enganei, Helena. Eu passei anos tentando me convencer de que não tinha mais espaço na sua vida. Mas tudo o que fiz foi fugir do meu próprio erro. Helena observou a mãe com atenção. Pela primeira vez, viu Clara sem a armadura de sofisticação e controle. Ela era apenas uma mulher cheia de arrependimentos, tentando corrigir os erros do passado. Eu não sei se posso te perdoar, Clara. Helena falou com honestidade. A voz embargada, Clara assentiu, aceitando as palavras da filha. Eu não espero que você me perdoe agora. Talvez nem nunca. Mas quero que você saiba que estou aqui, disposta a fazer o que for preciso para provar que me importo. O silêncio tomou conta da sala por alguns instantes. Helena olhou pela janela, observando a vista impressionante da cidade. Apesar de toda a dor, uma parte dela queria acreditar que Clara era sincera. Se você quer mesmo provar isso, vai ter que começar do zero comigo, sem desculpas, sem me esconder nada. É tudo o que eu quero, Helena, respondeu Clara, segurando as mãos da filha com cuidado. Como se temesse que ela pudesse recuar, Helena não afastou as mãos, mas também não as apertou. Era um gesto pequeno, mas, para Clara, aquilo significava uma fagulha de esperança. Eu não prometo nada, Clara, mas talvez a gente possa tentar. Clara sorriu, aliviada, mesmo que ainda sentisse o peso de tudo o que precisaria enfrentar para reconstruir o relacionamento com Helena. A jornada estava apenas começando, mas, pela primeira vez, as duas sentiam que era possível seguir em frente, mesmo com as cicatrizes do passado. Quando Helena chegou em casa naquela noite, estava exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Sua conversa com Clara havia mexido com ela de uma forma que ela não sabia como processar. De um lado, a história de sua mãe fazia sentido. O pai de Clara realmente tinha o poder e a frieza para cumprir as ameaças que havia feito. Por outro lado, isso não diminuía o fato de que Clara escolheu partir, uma escolha que havia moldado toda a sua vida e deixado marcas que nunca desapareceriam. João estava na sala, lendo um livro quando Helena entrou. Ele levantou os olhos por um momento.
mas percebeu imediatamente que algo estava diferente. A expressão de Helena era um misto de confusão e tristeza, algo que ele não via nela desde que era criança. "Como foi o seu dia, filha?" perguntou. Tentando sondar sem pressionar, Helena largou a bolsa no sofá e suspirou profundamente antes de responder. "Eu fui ver a Clara hoje." João fechou o livro lentamente, como se precisasse de um momento para absorver as palavras. Ele não parecia surpreso, mas havia uma preocupação evidente em seus olhos. "E como foi?" "Intenso", respondeu Helena, sentando-se no sofá ao lado do pai. "Ela me contou tudo, sobre o avô, sobre as ameaças e... eu acho que ela está sendo sincera, pai." João ficou em silêncio por um momento, olhando para Helena como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. "Eu nunca duvidei que o pai dela era capaz de fazer o que fez. Mas isso não justifica o que ela fez conosco, Helena." "Eu sei." Helena cruzou os braços, olhando para o chão. "Mas ao mesmo tempo, eu não consigo ignorar o que ela está tentando fazer agora." João inclinou-se um pouco para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, enquanto falava em um tom mais sério. "E o que exatamente ela está tentando fazer? Reconstruir o passado? Fingir que os últimos 25 anos não existiram?" "Não." Helena balançou a cabeça. "Ela sabe que não pode apagar o que aconteceu, mas eu sinto que ela está tentando... eu não sei... se redimir, talvez." João suspirou, esfregando o rosto com as mãos. "Filha, eu entendo que você queira dar uma chance a ela. Você tem o direito de decidir isso. Mas só tome cuidado." "Tá bem. Eu não quero que você se machuque." Helena assentiu, mas não respondeu de imediato. Ela sabia que João tinha razão, mas também sentia que havia algo em Clara que merecia ser explorado. Algo que ela não podia simplesmente ignorar. Depois de algum tempo de silêncio, Helena finalmente falou. "Você ainda a ama, não é?" João levantou a cabeça, surpreso pela pergunta direta. Ele hesitou antes de responder, como se estivesse pesando cada palavra. "O amor não desaparece assim, Helena. Mas o que eu sinto por ela agora é complicado. É como se eu estivesse preso entre o que ela foi para mim e o que ela fez. Então, você também está dividido", comentou Helena, olhando para o pai com um meio sorriso triste. "Talvez." Ele deu de ombros. "Mas a diferença é que eu vivi anos com essa dor. Você está começando a lidar com isso agora." Helena ficou pensativa por um momento antes de mudar de assunto. "Você acha que eu devo continuar falando com ela?" João respirou fundo antes de responder. "Eu não vou te dizer o que fazer, filha. Essa decisão é sua. Mas, se decidir continuar, só lembre-se de proteger o seu coração." Helena assentiu novamente, mas o nó em seu peito parecia ainda mais apertado. Ela subiu para o quarto, fechando a porta atrás de si, sentou-se na cama e encarou a pulseira que Clara havia dado a ela dias antes. A prata brilhava sob a luz suave do abajur, e Helena não conseguia evitar sentir uma conexão estranha com o objeto. Enquanto girava o pingente entre os dedos, sua mente voltou à infância. Pensou em todas as vezes em que desejou ter uma mãe ao seu lado, em como se sentia diferente das outras crianças na escola, que tinham as mães presentes nas apresentações, nas reuniões, nos aniversários. Clara estava ausente em cada uma dessas memórias. E isso ainda doía, mas ao mesmo tempo, ela não podia negar que havia algo em Clara que a intrigava, algo que fazia com que ela quisesse acreditar na possibilidade de uma reconciliação, mesmo que fosse difícil. No fundo, Helena sabia que precisava dar um passo à frente. Não sabia exatamente como, mas precisava explorar o que quer que fosse aquela nova dinâmica com Clara. Decidiu que seria honesta consigo mesma e com a mãe. Se Clara quisesse realmente fazer parte de sua vida, teria que provar, com ações, que estava comprometida em recuperar o tempo perdido. Com essa decisão em mente, Helena enviou uma mensagem curta para Clara. "Podemos conversar mais, mas no meu tempo e nos meus termos." Enquanto aguardava a resposta, Helena sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Sabia que estava entrando em um território emocionalmente complicado, mas, pela primeira vez, sentiu que estava no controle. Do outro lado da cidade, Clara recebeu a mensagem no meio de uma reunião. Ao lê-la, não conseguiu esconder o sorriso de alívio que se formou em seu rosto. Ela sabia que aquele pequeno passo era tudo o que precisava para continuar tentando.
Era um começo. No dia seguinte, Clara acordou com uma sensação incomum: esperança. A mensagem de Helena, curta e direta, havia iluminado seu coração como um raio de sol em meio à escuridão. Por mais que o tom da filha fosse reservado e cauteloso, era um sinal de que ela estava disposta a continuar o diálogo. Clara sabia que isso não significava perdão, mas era uma chance de mostrar que estava verdadeiramente comprometida em reparar o passado, determinada a dar o próximo passo. Clara decidiu organizar um evento beneficente em apoio a famílias carentes. Não era apenas uma tentativa de mostrar a Helena que ela estava tentando mudar, mas também um gesto de redenção consigo mesma. Ao longo dos anos, Clara havia construído um império com base na ambição, mas nunca havia usado sua influência para realmente ajudar alguém. Agora, ela queria fazer algo significativo. Clara passou o dia cuidando de cada detalhe, desde a escolha do local até a lista de convidados. O evento seria realizado em um salão sofisticado, mas o foco seria na causa: arrecadar fundos para famílias em situação de vulnerabilidade. Ela decidiu convidar Helena e João pessoalmente, sabendo que essa seria uma oportunidade de mostrar sua sinceridade. À tarde, Clara dirigiu até a casa de João e Helena, carregando os convites. Ao estacionar, respirou fundo antes de sair do carro. Cada visita àquele lugar trazia uma mistura de nostalgia e ansiedade. Bateu a porta e esperou, ajustando instintivamente o blazer enquanto tentava conter o nervosismo. João abriu a porta, a expressão no rosto dele ainda marcada pela resistência. "Clara, o que você quer agora?" ele perguntou, sem muita paciência. "Eu preciso falar com você e com a Helena. É importante." Antes que João pudesse responder, Helena apareceu no corredor, atraída pela voz da mãe. "O que foi?" "Clara?" perguntou Helena, parando ao lado do pai. Clara segurou o envelope com os convites e estendeu para Helena. "Estou organizando um evento beneficente e queria convidar vocês dois. Vai ser uma oportunidade para ajudar famílias que precisam de apoio e também para mostrar que estou tentando ser diferente." Helena olhou para o envelope com desconfiança, mas pegou-o mesmo assim. "Isso é algum tipo de truque?" perguntou João, cruzando os braços. Clara balançou a cabeça, mantendo o olhar firme. "Não, João. Não é um truque. É uma forma de retribuir e tentar fazer algo bom, e sinceramente eu queria que vocês estivessem lá." Helena examinou o convite por um momento antes de olhar para Clara. "Vamos pensar." "Tá." Clara assentiu, sabendo que não poderia pressioná-los. "Tudo bem. É tudo o que peço." Antes de sair, Clara lançou um último olhar para os dois. "Obrigada por me ouvirem." João não respondeu, mas Helena assentiu levemente. O que foi suficiente para Clara naquele momento, na noite do evento. O salão estava impecavelmente decorado. Clara usava um vestido elegante, mas discreto, mantendo o foco no propósito do evento, e não em si mesma. Os convidados começaram a chegar, e Clara cumprimentava cada um com um sorriso cordial, mas seus olhos se voltavam constantemente para a entrada. Ela não sabia se Helena e João apareceriam, mas tinha esperanças. Quando já havia perdido a conta de quantas vezes olhou para a porta, Clara finalmente os viu. Helena entrou primeiro, vestindo um vestido simples, mas bonito, e João a seguiu, com um terno que parecia desconfortável nele. Clara sentiu o coração acelerar, mas tentou não demonstrar. "Vocês vieram", disse Clara, aproximando-se, a voz carregada de alívio. "Viemos", respondeu Helena, com um tom cauteloso. João não disse nada, mas seu olhar deixou claro que ele ainda estava avaliando cada movimento de Clara. "Obrigada por estarem aqui", disse Clara, com sinceridade. "Significa muito para mim." Antes que a conversa pudesse continuar, um dos organizadores chamou Clara para o palco. Era hora de fazer seu discurso. Clara hesitou, olhando para Helena e João, mas eles assentiram, indicando que ela deveria ir. Clara subiu ao palco e segurou o microfone com as mãos firmes, mas o coração disparado, olhou para o público e começou a falar. "Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje. Este evento não é apenas sobre arrecadar fundos,
mas também sobre reconhecer as mudanças que precisamos fazer em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Durante muitos anos, eu vivi em um mundo onde o sucesso era medido pela quantidade de dinheiro e poder que eu conseguia acumular. Mas recentemente, percebi que há coisas muito mais importantes, coisas que eu deixei para trás no meu caminho. Clara olhou diretamente para Helena e João, sua voz começando a embargar. Eu cometi muitos erros na minha vida, erros que me afastaram das pessoas que mais importavam para mim, mas hoje estou aqui para dizer que quero mudar, quero ser alguém melhor, e quero começar ajudando aqueles que mais precisam. O salão estava em silêncio. Clara concluiu com um sorriso tímido. Obrigada por me darem a chance de fazer isso. Os aplausos preencheram o salão, mas Clara só conseguia pensar na reação de Helena e João. Quando desceu do palco, foi recebida por Helena, que tinha os olhos marejados, embora tentasse disfarçar. Foi um bom discurso, disse Helena com um sorriso contido. Clara sentiu as lágrimas ameaçarem, mas manteve a compostura. Obrigada. Isso significa muito vindo de você. João permaneceu em silêncio, mas Clara notou que sua postura estava um pouco menos rígida. Era um pequeno passo, mas para ela, era um avanço significativo. Naquele momento, Clara sentiu que talvez houvesse uma chance real de reconstruir os laços que ela havia quebrado. Helena acordou na manhã seguinte ao evento com a cabeça ainda cheia de pensamentos. A imagem de Clara no palco, vulnerável e sincera, parecia gravada em sua memória. Pela primeira vez, ela enxergou a mãe não como a figura fria e distante que a abandonou, mas como uma mulher marcada por arrependimentos e tentativas de redenção. Contudo, a mágoa ainda estava lá, como uma cicatriz que teimava em latejar. Na cozinha, João já estava de pé, preparando o café. Helena entrou silenciosamente, sentando-se à mesa sem dizer uma palavra. Ele a observou por alguns instantes antes de falar. Você está muito calada hoje. Só estou pensando, respondeu Helena. Mexendo o café que acabara de servir na xícara, João se sentou à sua frente, cruzando os braços sobre a mesa. No evento de ontem, Helena assentiu lentamente. Foi diferente do que eu esperava. João bufou, pegando sua xícara de café. Clara sempre teve uma habilidade especial para convencer as pessoas de que está sendo sincera. Você acha que ela não estava sendo sincera? Perguntou Helena, levantando o olhar para o pai. João hesitou antes de responder. Eu não sei, filha. Ela parece diferente, mas eu ainda não consigo esquecer o que ela fez. Helena suspirou, balançando a cabeça. Eu também não consigo esquecer, pai. Mas ao mesmo tempo, acho que eu quero dar uma chance a ela. João colocou a xícara na mesa com um pouco mais de força do que pretendia. E se ela te decepcionar de novo? Você já pensou nisso? Sim, eu pensei. Mas eu também pensei no que pode acontecer se eu não tentar. João ficou em silêncio, observando a filha com uma mistura de preocupação e admiração. Ele sabia que Helena era forte e determinada, mas temia que essa decisão pudesse trazer mais dor do que alívio. Essa é uma decisão sua, Helena. Só quero que você tenha cuidado. Helena assentiu, tocando a mão do pai sobre a mesa. Obrigada. Pai, eu prometo que vou. Naquela tarde, Helena decidiu ligar para Clara. A voz da mãe, ao atender, estava tensa, como se ela já esperasse por alguma má notícia. Helena, está tudo bem? Sim, está. Eu só queria falar com você. Claro, sobre o quê? Helena respirou fundo antes de responder. Eu pensei muito sobre tudo. Sobre o que você disse, o que fez no evento. E acho que estou disposta a tentar te dar uma chance. Mas quero deixar algo claro. Isso vai levar tempo. E você vai ter que provar que está realmente comprometida. Do outro lado da linha, Clara ficou em silêncio por alguns instantes. Quando falou novamente, sua voz estava embargada de emoção. Eu aceito, Helena. Seja o que for necessário, eu farei. Ótimo, disse Helena, mantendo o tom firme. Então, por enquanto, vamos começar devagar. Podemos nos encontrar em um café amanhã. Claro, me diga o horário e eu estarei lá. Helena deu as instruções, e Clara agradeceu antes de desligar. Depois de colocar o telefone de lado, Clara permitiu que uma lágrima solitária escapasse. Pela primeira vez, sentia que havia uma luz no fim do túnel.
No dia seguinte, Helena chegou ao café alguns minutos antes do combinado. Ela escolheu uma mesa no canto, onde pudessem ter mais privacidade, e pediu um cappuccino enquanto esperava. Clara chegou pontualmente, trajando um vestido discreto que parecia um esforço deliberado para não chamar atenção. "Obrigada por vir", disse Clara, sentando-se com um sorriso cauteloso. "Você disse que faria o que fosse necessário. Então achei que era justo começar por aqui", respondeu Helena, sem rodeios. Clara assentiu, percebendo que Helena não estava ali para ser simpática, mas para estabelecer os limites daquela tentativa de aproximação. "O que você quer saber?", perguntou Clara. Disposta a responder qualquer coisa, Helena a observou por alguns instantes antes de falar. "Eu quero saber o que você pretende daqui para frente. Não adianta você aparecer, fazer discursos bonitos e depois desaparecer de novo." Clara respirou fundo, sentindo o peso das palavras da filha. "Eu não vou desaparecer, Helena. Eu quero fazer parte da sua vida, mas só nos termos que você aceitar. Não vou te pressionar, nem forçar nada. Só quero estar presente." "E quanto ao meu pai?", Helena perguntou, cruzando os braços. "Como você acha que vai lidar com ele?" Clara abaixou os olhos por um momento antes de responder. "Eu sei que João ainda me odeia, e ele tem todo o direito de sentir isso. Mas eu espero que, com o tempo, ele veja que estou tentando mudar." "Ele não te odeia", corrigiu Helena, balançando a cabeça. "Mas ele tem medo de que você nos machuque de novo. E para ser honesta, eu também tenho." Clara assentiu, os olhos marejados. "Eu entendo, mas eu quero que você saiba que nunca foi minha intenção machucar vocês. E agora, tudo o que eu quero é consertar o que puder." Helena suspirou, sentindo a sinceridade nas palavras de Clara, mas ainda relutante em abaixar completamente a guarda. "Eu não sei onde isso vai dar, Clara, mas se você está falando a verdade, vai ter a chance de provar." Clara sorriu, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. "Obrigada, Helena. Obrigada por me dar essa chance." Enquanto as duas tomavam o café e continuavam a conversar, Helena sentiu um pequeno alívio começar a crescer dentro dela. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas, pela primeira vez, parecia possível imaginar um futuro em que ela e Clara pudessem ter algo parecido com uma relação de mãe e filha. Os encontros entre Clara e Helena começaram a se tornar parte da rotina das duas. O café que Helena escolheu como ponto de encontro acabou virando um lugar simbólico para elas, onde podiam conversar sem pressões externas e explorar aos poucos os limites dessa relação que tentavam construir. Clara fazia questão de respeitar o espaço da filha, nunca insistindo em vê-la mais do que o necessário, e sempre permitindo que fosse Helena quem desse o próximo passo. Certa manhã, após uma dessas reuniões no café, Clara teve uma ideia. Ela sabia que não poderia simplesmente recuperar o tempo perdido com gestos grandiosos, mas talvez pudesse oferecer algo que mostrasse seu interesse em entender melhor a vida de Helena. Foi então que ela decidiu conhecer o trabalho da filha de perto. Clara ligou para Helena no final do dia, tentando ser o mais discreta possível. "Oi, Helena, você tem um momento?" "Tenho. O que foi?" perguntou Helena, com a voz cansada, mas curiosa. "Eu estava pensando, você fala tanto sobre seu trabalho, e eu adoraria conhecer o que você faz. Talvez visitar seu escritório, ver algum projeto, mas só se você se sentir confortável com isso." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Clara temia ter avançado demais, mas a resposta de Helena veio em um tom que misturava surpresa e hesitação. "Bem, acho que não vejo problema, mas não espere nada muito impressionante." Clara sorriu, aliviada. "Para mim, vai ser impressionante, porque foi feito por você." Helena não respondeu imediatamente, mas Clara podia imaginar o leve sorriso no rosto da filha. 2 dias depois, Clara apareceu no escritório de Helena. Desta vez, ela tomou o cuidado de vestir algo mais casual. Um blazer simples e calças escuras. Nada que chamasse muita atenção. Ao entrar, percebeu que o ambiente era diferente de tudo o que ela estava acostumada. Não havia o luxo excessivo ou o formalismo rígido de seu mundo corporativo, mas um clima criativo e acolhedor. Helena veio ao seu encontro, parecendo um pouco desconfortável, mas mantendo a compostura. "Não é exatamente o lugar mais chique que você já viu."
mas é aqui que eu passo a maior parte do meu tempo. É perfeito, respondeu Clara, olhando em volta. Você pode me mostrar o que está fazendo? Helena hesitou por um momento antes de levar Clara até sua mesa. Havia uma maquete de um pequeno projeto residencial, rodeada de papéis, plantas e anotações. Esse é um dos projetos em que estou trabalhando, explicou Helena, apontando para a maquete. É uma casa para uma família de classe média, algo funcional, mas com um toque especial. Clara olhou para o trabalho com um genuíno interesse. Ah, é lindo, Helena. Dá para ver o cuidado que você colocou em cada detalhe. Helena soltou uma risada nervosa. Obrigada. É um pouco estressante às vezes, mas eu gosto do que faço. Clara sentiu uma pontada de orgulho ao ver o brilho nos olhos de Helena enquanto ela explicava o projeto. Era evidente que a filha tinha encontrado sua paixão, algo que Clara nunca teve coragem de buscar nos anos em que se dedicou exclusivamente à construção de sua fortuna. Enquanto caminhavam pelo escritório, alguns colegas de Helena olhavam discretamente para Clara, claramente curiosos sobre a mulher elegante que a acompanhava. Uma das colegas, Ana, se aproximou e sorriu para Helena. Essa é sua mãe? Perguntou Ana com um tom amigável. Helena ficou visivelmente desconfortável, mas respondeu com um aceno de cabeça. Sim, é a Clara. Clara estendeu a mão para Ana, que a cumprimentou educadamente. Prazer em conhecê-la. Helena sempre fala muito bem do trabalho aqui, disse Clara. Tentando suavizar o clima, Ana sorriu, mas percebeu que Helena parecia ansiosa para encerrar a interação. Então deu uma desculpa para se afastar, quando ficaram sozinhas novamente. Helena suspirou. Eu não falo de você aqui, Clara. Então foi meio estranho. Clara assentiu, entendendo. Eu imagino que sim. Mas só o fato de você ter me trazido aqui já significa muito. Helena não respondeu. Mas Clara podia perceber que a filha estava se esforçando para permitir aquela aproximação. Naquela noite, Clara voltou para casa com uma sensação estranha de satisfação. Ver Helena no ambiente de trabalho, falando com paixão sobre o que fazia. Foi um lembrete de tudo o que ela havia perdido, mas também foi uma confirmação de que sua filha tinha se tornado uma mulher forte e independente. Apesar de sua ausência, enquanto Clara refletia sobre o dia, decidiu dar outro passo importante. Pegou o telefone e fez uma ligação para João. O que você quer agora? Clara, perguntou ele sempre direto. Eu fui ao trabalho da Helena hoje. Ela me contou, respondeu João em um tom neutro. Foi diferente do que eu esperava. Ela é incrível, João. Eu sei disso há muito tempo, Clara, respondeu ele, com um toque de irritação. Clara fechou os olhos, tentando não se deixar abater pela frieza dele. Eu só queria dizer que entendo porque você fez tudo o que fez por ela e... Obrigada por criar nossa filha tão bem. João ficou em silêncio por um momento, claramente surpreso pelo tom sincero de Clara. Não fiz isso por você, Clara. Fiz por ela. Eu sei. Mas ainda assim eu sou grata, antes que ele pudesse responder. Clara encerrou a ligação. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que estava começando a se reconciliar não apenas com Helena, mas também com João e consigo mesma. Helena passou a noite revirando os pensamentos. A visita de Clara ao seu trabalho foi algo que ela nunca imaginou acontecer, muito menos de forma tão tranquila. Ainda assim, ela não conseguia deixar de se sentir dividida. Por mais que quisesse acreditar na sinceridade de Clara, as feridas do passado continuavam a pesar. Pela manhã, enquanto tomava café com João, decidiu compartilhar o que sentia. Ela foi ao meu trabalho ontem, pai, João, que lia o jornal. Ergueu os olhos para a filha, a expressão neutra. E como foi? Foi estranho. Mas não foi ruim. Helena hesitou antes de continuar. Ela parecia realmente interessada no que eu faço. João colocou o jornal de lado, inclinando-se levemente na direção dela. Você acha que isso significa alguma coisa? Helena deu de ombros. Não sei, mas acho que ela está tentando. João suspirou, passando a mão pelo rosto. Só espero que ela continue tentando, porque se desistir de novo... Eu sei, pai. Interrompeu Helena, compreendendo a preocupação dele. Mas eu preciso descobrir isso por mim mesma. João assentiu. Resignado, ele sabia que Helena era teimosa como ele, e nada do que dissesse mudaria sua decisão.
Naquela tarde, Helena recebeu uma mensagem inesperada de Clara. Eu queria te mostrar algo. Pode me encontrar na casa onde morávamos. Sei que é um pedido estranho, mas acho que pode ser importante para nós duas. Helena ficou surpresa. A casa onde cresceu com João e que Clara abandonara era um lugar que ela evitava revisitar, mesmo tendo tantas memórias de infância ligadas a ele. Após alguns minutos de hesitação, respondeu: Ok, me diga o horário. Clara enviou a resposta quase imediatamente, marcando para o final da tarde, quando Helena chegou à antiga casa. Foi tomada por uma onda de nostalgia e estranheza. A fachada estava diferente, com uma pintura nova e um jardim mais bem cuidado do que se lembrava. Clara já estava lá, esperando na calçada, vestindo roupas simples que contrastavam com sua imagem habitual. Obrigada por vir, Helena, disse Clara, com um sorriso tímido. Por que me chamou aqui? Perguntou Helena direta. Achei que seria importante para você. E para mim também. Clara gesticulou para a porta. Podemos entrar. Helena hesitou antes de seguir a mãe. O interior da casa estava praticamente irreconhecível. Novos moradores haviam redecorado o lugar. Mas algumas marcas do passado ainda estavam lá. O formato das janelas, a escada de madeira que Helena costumava subir correndo e até uma antiga mancha no teto que resistia às reformas. Clara carregava uma pequena caixa de madeira, que colocou sobre a mesa da sala. Quando decidi ir embora, deixei muitas coisas para trás. Mas guardei algumas, e achei que era hora de compartilhar isso com você. Helena observou enquanto Clara abria a caixa, revelando uma coleção de objetos que pareciam saídos de um baú do passado. Havia fotos antigas, bilhetes e até um pequeno par de sapatinhos de bebê. Esses eram seus, disse Clara, segurando os sapatinhos com cuidado. Eu os guardei todos esses anos. Helena sentiu um aperto no peito ao ver os objetos. Eles eram como fragmentos de uma história que ela nunca pôde conhecer completamente. Por que você trouxe isso agora? Perguntou Helena, a voz baixa. Porque eu queria que você soubesse que, mesmo longe, eu nunca deixei de pensar em você. Helena pegou uma das fotos, onde Clara segurava-a nos braços ainda bebê, com João sorrindo ao lado. Era uma imagem de felicidade que parecia pertencer a outra vida. Eu nunca entendi por que você foi embora, Clara. Você tinha isso. Tinha uma família. Clara respirou fundo, sentindo o peso das palavras de Helena. Eu achei que estava fazendo o que era melhor, mas agora vejo que estava errada. Eu deixei o medo me controlar. E no processo, machuquei as pessoas que mais importavam para mim. Helena olhou para a mãe, tentando decifrar a sinceridade em seus olhos. Você ainda tem medo? Clara hesitou antes de responder. Tenho medo de que seja tarde demais para consertar as coisas. Helena colocou a foto de volta na mesa e encarou Clara. Não sei se as coisas podem ser consertadas, Clara, mas talvez possamos começar de novo. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Mas ela manteve o controle, não querendo forçar a emoção no momento. Isso é tudo o que eu poderia pedir. As duas ficaram em silêncio por alguns instantes, olhando para os objetos na mesa. Era como se o peso do passado estivesse finalmente sendo colocado para fora, permitindo que elas pudessem, ao menos, tentar seguir em frente antes de irem embora. Helena parou na porta e olhou para Clara. Obrigada por trazer isso. Eu precisava ver. Clara sorriu, um sorriso genuíno que parecia iluminar seu rosto. Obrigada por vir. Enquanto se despediam, Helena sentiu que pela primeira vez havia uma pequena, mas real possibilidade de cura. O caminho ainda seria longo, mas aquele momento na casa que carregava tantas memórias parecia um passo importante. A manhã seguinte chegou com um misto de ansiedade e leveza no coração de Helena. O encontro com Clara na antiga casa havia sido, de alguma forma, libertador. Pela primeira vez, ela sentiu que as barreiras entre as duas estavam começando a ruir, ainda que lentamente. Mas havia uma peça-chave nesse quebra-cabeça que ainda precisava ser resolvida. João. Helena sabia que, para seguir em frente, seria necessário que os três tivessem uma conversa honesta. Não seria fácil, mas o peso do passado só poderia ser aliviado se todas as verdades fossem ditas. Durante o café da manhã, Helena abordou o pai. Pai, precisamos conversar. João ergueu os olhos da xícara de café, já percebendo que ela estava prestes a tocar no assunto que ele temia.
Sobre o quê? Mas sobre Clara. Ele suspirou, colocando a xícara sobre a mesa. O que tem ela? Eu acho que é hora de vocês dois conversarem. De verdade. João balançou a cabeça, franzindo o senho. Helena, não sei se tenho algo mais a dizer para ela. Você tem, pai. E ela também. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos resolver isso. João ficou em silêncio por um momento, olhando para a filha. Ele sabia que Helena estava certa, mas a ideia de encarar Clara e revisitar todas aquelas feridas ainda o deixava inquieto. Tudo bem, disse ele finalmente com relutância. Mas só porque você está pedindo. Helena sorriu aliviada. Obrigada. Pai, eu vou falar com ela para organizar isso. Clara recebeu a ligação de Helena no início da tarde. Minha mãe e meu pai no mesmo lugar. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Perguntou Helena com um tom brincalhão, tentando aliviar a tensão. Não sei se é uma boa ideia, mas sei que é necessária, respondeu Clara. Com sinceridade, obrigada por tentar fazer isso acontecer. Helena marcou o encontro para o final da tarde, em um restaurante tranquilo e discreto, longe de olhares curiosos. Quando João e Helena chegaram ao restaurante, Clara já estava lá, sentada em uma mesa reservada em um canto mais isolado. Ela parecia nervosa, mas quando viu Helena e João entrando, tentou compor sua postura. João caminhou até a mesa com passos firmes, mas sua expressão era fechada. Helena, por outro lado, tentou manter o clima leve, cumprimentando a mãe com um sorriso discreto. Obrigada por virem, disse Clara. Olhando para os dois, João se sentou lentamente, cruzando os braços enquanto analisava Clara. Você disse que tinha coisas para falar. Estou ouvindo. Clara respirou fundo, sentindo o peso do momento. João, eu sei que você não tem motivos para confiar em mim e eu não estou aqui para pedir isso. Estou aqui porque preciso assumir os meus erros e, acima de tudo, pedir perdão. João manteve o olhar fixo nela, sem dizer nada. Eu tomei decisões horríveis no passado. Abandonei você e a Helena. E não há desculpa que possa justificar isso. Mas a verdade é que, na época, eu achava que estava protegendo vocês. Protegendo, interrompeu João, a voz carregada de amargura. Clara, você nos deixou. Não foi proteção. Foi abandono. Clara engoliu em seco, sentindo a força das palavras dele. Eu sei, João, e eu nunca vou me perdoar por isso. Mas, por favor, me deixe explicar. João fez um gesto para que ela continuasse, embora sua expressão mostrasse claramente que ele estava hesitante. Meu pai era um homem controlador. Ele acreditava que você não era bom o suficiente para mim. Quando Helena nasceu, ele usou isso como uma arma. Ele me ameaçou, dizendo que acabaria com a sua vida e destruiria qualquer chance de você construir algo. Eu cedi porque estava com medo. João riu, mas não havia humor em seu tom. Você sempre teve uma escolha, Clara, e você escolheu o caminho mais fácil para você. Não foi fácil, respondeu Clara, a voz tremendo. Você acha que foi fácil para mim deixar vocês? Você acha que foi fácil viver todos esses anos com essa culpa? Helena, que até então permanecia em silêncio, decidiu intervir. Pai, eu sei que é difícil ouvir isso, mas a gente precisa tentar entender. João olhou para Helena e a mágoa em seus olhos suavizou um pouco. Ele suspirou, recostando-se na cadeira. Eu não estou dizendo que acredito em tudo isso, Clara, mas se a Helena acha que você merece uma chance, então eu vou respeitar isso. Clara assentiu, os olhos marejados. Obrigada, João. Eu sei que isso não significa que você me perdoa, mas o fato de estar aqui já é mais do que eu esperava. João ficou em silêncio, e o clima na mesa continuou tenso por mais alguns minutos. Contudo, Helena, determinada a quebrar aquele gelo, começou a falar sobre memórias de infância, tentando trazer um pouco de leveza à conversa. Você lembra, pai? Quando a gente foi acampar e eu quase caí no rio? João soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Como poderia esquecer? Achei que meu coração fosse parar naquele dia. Clara observava a interação entre os dois. Um sorriso discreto surgindo em seus lábios. Pela primeira vez, sentiu que estava, de alguma forma, sendo incluída naquele pequeno universo que ela havia deixado para trás. Ao final da noite, enquanto se despediam,
Clara olhou para João com sinceridade. Eu sei que vai levar tempo, mas espero que um dia você consiga me perdoar. João a encarou por alguns segundos antes de responder, com a voz mais suave do que antes. Isso não é algo que acontece de uma hora para outra, Clara, mas... Talvez, com o tempo... Clara sorriu, emocionada. É tudo o que eu posso pedir. Enquanto João e Helena iam embora. Clara ficou parada na calçada por alguns instantes, sentindo o ar fresco da noite. Pela primeira vez, ela sentiu que o peso do passado estava começando a ser aliviado